Imagine isso. Você caminha por uma rua silenciosa ao entardecer. O céu se curva em tons alaranjados, enquanto as sombras dos prédios se alongam como braços deformados, tentando tocar sua consciência. Você vê um homem sentado sozinho em um banco. O rosto dele é familiar, como de alguém que você já conheceu, mas nunca entendeu. Ele sorri, mas seus olhos não sorriam com ele. Há algo quebrado ali, algo frio, imóvel. Você sente um calafrio. Não por medo do homem, mas porque ele se parece perigosamente com você. Agora imagina descobrir que o mal não é algo distante, alheio, monstruoso, mas íntimo, próximo, dentro. Imagine perceber que o impulso de destruir, de mentir, de manipular e até de ferir não pertence apenas aos criminosos nas manchetes, mas reside também nos cantos escuros da sua própria psique. E que, apesar de tudo que você foi ensinado, apesar da moral, da religião, da psicologia moderna, a sua mente carrega sementes de perversidade, esperando por solo fértil, e mais, elas já germinaram. Dostoiévski não nos alertou sobre monstros, ele nos ensinou sobre nós mesmos. Sem filtro, sem corte, sem anestesia. Enquanto psicólogos buscam causas comportamentais, transtornos, neuroses, traumas, ele olhava para a alma nua do ser humano e dizia: você é mais complexo do que imagina e mais perigoso do que eu gostaria de admitir. Porque um homem impiedoso pode assassinar friamente alguém que dorme. Porque um jovem inteligente, ético e moral pode decidir em plena consciência matar uma velha mulher indefesa. Porque uma mãe amorosa pode desejar secretamente o fracasso do próprio filho. Dostoiévski não só fazia essas perguntas, ele nos obrigava a mergulhar nelas, mesmo que isso significasse afundar. A grande contradição é essa: quanto mais tentamos entender o mal, mais ele parece escapar. Ele veste máscaras: justiça, ordem, progresso, autopreservação. E quanto mais civilizada a nossa sociedade se torna, mais sofisticadas suas formas de crueldade. Será que a maldade evolui com a cultura? Será que somos mais perigosos hoje do que no tempo das cavernas? Justamente porque acreditamos ser melhores? Você cresceu acreditando que o mal tem um rosto, que é identificável, que é punível. Mas Dostoiévski mostra ao contrário. O mal é um sussurro interno, é uma escolha silenciosa, quase invisível. Ele se revela na inveja disfarçada de conselhos, na compaixão que exige retribuição, na piedade que alimenta o ego. Ele está naquele desejo súbito de ver alguém fracassar só para você se sentir menos miserável. O que fazer quando o mal não é mais uma exceção, mas parte do tecido humano? O psicólogo moderno talvez diga: é um transtorno de personalidade, uma disfunção, um erro. Mas Dostoiévski propõe algo mais assustador. E se não for erro? E se for natureza? Seja em O Crime e Castigo, Os Demônios ou O Idiota, suas personagens não são arquétipos de vilania. Eles são espelhos. Algumas são refinadas, outras miseráveis. Todas profundamente humanas. E é justamente isso que torna sua maldade tão desconcertante. Não há monstros aqui, apenas gente comum, e gente como você. E quando você lê, não consegue se distanciar. A cada página o abismo te chama, porque Dostoiévski escreve com uma faca. Ele corta lentamente até que você sangre a verdade. Você também já desejou o mal, já se alegrou com a queda alheia, já destruiu silenciosamente por dentro aquilo que invejava por fora. E tudo isso sem nem perceber. Mas por quê? Por que somos capazes disso? O que há de tão falho ou tão genuíno em nossa psique que nos torna cúmplices do que mais tememos? Será um mal uma doença, uma defesa, um prazer secreto ou pior? Será ele uma necessidade? E por que isso nos atrai tanto? Porque as histórias mais impactantes envolvem traição, assassinato, conflito. Porque sentimos fascínio pelo psicopata da ficção e desprezo por quem é apenas bom demais. Será que a bondade nos entedia porque sabemos que ela é frágil? Você já olhou nos olhos da sua própria sombra e já a reconheceu sem julgamento, apenas com a frieza de quem sabe que ela sempre esteve ali? Essas são perguntas que psicólogos evitam, mas Dostoiévski as abraçava. Ele não queria te curar, ele queria te acordar. E é aí que começamos, porque o mal que habita em você tem uma origem, tem raízes antigas, códigos profundos, ecos filosóficos e traumas culturais.
E para entender por que ele te acompanha silenciosamente em cada gesto, cada escolha, cada silêncio, é preciso ir muito mais fundo. É hora de abrir essa caixa de Pandora. Agora diga, você está preparado? O mal não começa com um ato. Não se inicia com uma faca na mão ou um grito de ódio. Ele brota antes disso, muito antes. Começa com uma semente silenciosa plantada em algum canto escuro da alma. Um pensamento que você rejeita assim que surge, mas que insiste em voltar. Um impulso contido, um prazer envergonhado, uma mentira contada não ao outro, mas a si mesmo. Dostoiévski compreendia isso com uma precisão que beirava o profético, porque ele não via o mal como uma anomalia, mas como uma consequência, um subproduto inevitável de uma mente em conflito. Não só consigo mesma, mas com o mundo, com Deus, com a liberdade, com o absurdo da existência. E é aqui que a psicologia moderna falha. Ela busca causas, padrões, categorias. Ela rotula transtorno de personalidade antissocial, narcisismo maligno, traços psicopáticos e, embora esses nomes sirvam para organizar o caos, raramente explicam sua essência. O mal, na leitura de Dostoiévski, não é um distúrbio. É uma resposta existencial, uma reação natural ao peso insuportável de ser humano. Se Deus não existe, tudo é permitido. Essa frase atribuída a Ivan Karamazov não é apenas uma especulação teológica, é uma sentença sobre o abismo que se abre quando o sentido da vida vacila, quando a ordem moral cede lugar ao niilismo e o vazio se torna mais real que qualquer mandamento. Dostoiévski enxergava o mal como uma forma de clamar por sentido, mesmo que pela destruição. Jung captou essa intuição e transformou em teoria. A sombra, o lado oculto da personalidade, onde armazenamos tudo que não aceitamos em nós mesmos. Aquilo que negamos, reprimimos, odiamos, tememos e que por isso ganha vida própria. A sombra não é só a parte ruim de você, é a parte reprimida, e quanto mais você reprime, mais violenta ela se torna. Dostoiévski foi, nesse sentido, o precursor do que Jung conceitualizaria décadas depois. Os personagens vivem em guerra com suas sombras. Raskolnikov, por exemplo, acredita ser um homem superior, alguém que pode ultrapassar as leis morais por um bem maior. Mas ao matar a velha usuária não encontra alívio, encontra o inferno. Não o inferno bíblico, mas o psicológico. A tortura interna de um homem que descobre que o mal não o elevou, o revelou. Essa revelação destrói o ego. Nietzsche também entra nesse palco. Com a brutalidade intelectual que beira a insanidade, para ele o homem moderno é um escravo de valores decadentes. Vive sob a moral dos fracos, dos ressentidos, dos que glorificam a fraqueza em nome da virtude. Nietzsche não exalta a maldade, mas desafia a hipocrisia. Ele mostra como o moralismo muitas vezes é apenas inveja fantasiada de justiça. E nesse sentido ele se encontra com Dostoiévski. Ambos denunciam a perversidade oculta em gestos de suposta bondade. Arthur Schopenhauer, mais melancólico, via a vida como uma expressão de vontade cega. Para ele, o sofrimento é inerente à condição humana. E é desse sofrimento que brotam nossos impulsos mais sombrios: a agressão, a crueldade, a inveja. Não são desvios, são sintomas de uma existência que nunca nos oferece o que prometeu. A maldade, nesse sentido, é um grito contra a impotência existencial. E há ainda Sartre, o existencialista do vazio. Para ele, somos condenados à liberdade. Somos jogados no mundo sem essência, sem roteiro, obrigados a criar sentido. E alguns, incapazes de suportar essa liberdade radical, escolhem o mal como forma de afirmar a sua existência. Se tudo é absurdo, então queimar tudo é um ato legítimo. Dostoiévski não só entendeu isso, ele mostrou como essa lógica se enraiza nas almas sensíveis, porque não são os psicopatas que mais sofrem, são os conscientes. Gabor Maté, por fim, traz um ponto vital. O mal, muitas vezes, é dor mal compreendida. Ele trabalha com viciados, criminosos, pessoas consideradas perdidas e afirma: não pergunte por que o vício, pergunte por que a dor. A maldade, assim como o vício, pode ser uma tentativa desesperada de anestesiar algo insuportável. Essa dor não é sempre visível, ela pode estar escondida sob uma carreira bem-sucedida, um casamento exemplar, uma fé fervorosa. A maldade, então, não nasce do nada, ela nasce da negação, da repressão, da tentativa constante de parecer bom
enquanto se sente quebrado. Você já se pegou sorrindo para alguém que secretamente despreza? Já ofereceu ajuda enquanto esperava reconhecimento? Já desejou que algo desse errado para provar que estava certo? Essas pequenas maldades, que talvez você nem considere maldade, são os primeiros sintomas, porque o mal raramente começa com sangue. Começa com ressentimento, com silêncio, com inveja, com a recusa de admitir que você também sente ódio, raiva, prazer em dominar. Dostoiévski sabia que o problema oculto não é o mal em si, mas a ilusão de que somos incapazes dele. E enquanto essa ilusão persistir, enquanto acreditarmos que a maldade está lá fora, jamais seremos livres, porque o mal que negamos se transforma no mal que nos domina. A raiz filosófica e psicológica do mal, portanto, não está nas exceções, está na norma. Está em como aprendemos a nos dividir entre o eu ideal e o eu real, entre o que mostramos e o que escondemos até de nós mesmos. E quanto mais escondemos, mais perigosos nos tornamos. Mas o que acontece quando esse mal reprimido começa a moldar silenciosamente nossas decisões, nossos relacionamentos, nossa sociedade? E se ele não for apenas um sintoma individual, mas uma estrutura coletiva? Prepare-se, porque o que vem a seguir revela o que poucos ousam encarar: as consequências invisíveis. Você pensa que controla a sua vida? Que suas decisões são conscientes, lógicas, baseadas em valores e objetivos claros. Mas há uma pergunta que você talvez nunca tenha feito com sinceridade. Quantas escolhas você já tomou, movido não pelo que quer, mas pelo que tenta evitar? Evitar o abandono, o julgamento, a humilhação, a rejeição. Evitar parecer fraco, estúpido, mal. Evitar encarar aquilo que você é no silêncio do quarto, quando ninguém está olhando. O mal que Dostoiévski enxergava com tanta clareza não é dos monstros de cinema. É o mal dos que obedecem, dos que se conformam, dos que sufocam a verdade interior para se ajustar à moralidade do momento. Esse é o mal mais perigoso, porque não parece mal, parece normal. Você foi condicionado a pensar que ser bom é evitar conflitos, sorrir sempre, cumprir deveres, não causar problemas. Mas e se essa bondade artificial for justamente o solo onde germina o ódio mais venenoso? Pense nos grandes horrores da nossa história: o totalitarismo, o genocídio, a censura institucionalizada. Eles não foram conduzidos por vilões caricatos, foram apoiados por milhões de pessoas comuns, pais de família, cidadãos religiosos, funcionários públicos exemplares, pessoas que, como você, achavam que estavam fazendo certo. A maldade não se impõe pela força, ela se infiltra pela normalidade. Ela se disfarça de obediência, de dever, de patriotismo, de bondade. Isso acontece porque a sociedade moderna nos ensinou a reprimir, não a integrar. Ensina que o erro deve ser punido, não compreendido, que a dor deve ser escondida e não sentida, que a raiva deve ser calada, não transformada. Com isso, criamos uma legião de pessoas emocionalmente desnutridas, intelectualmente anestesiadas, moralmente robotizadas. Yang alertou: aquilo que você resiste, persiste. E mais, o inconsciente, se não for tornado consciente, dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A maldade reprimida, essa sombra que fingimos não ver, não desaparece. Ela apenas se adapta. Ela se esconde nas pequenas decisões, naquela escolha de carreira que nunca te representou, mas agradou seus pais, no relacionamento mantido por medo da solidão, no sorriso falso diante de alguém que te diminui, no silêncio cúmplice diante de uma injustiça. Cada vez que você finge, cada vez que você se adapta a algo que te destrói, um pedaço seu se corrompe. Dostoiévski viu isso no personagem mais inquietante que já criou, o homem do subterrâneo. Um sujeito amargurado, rancoroso, cínico, mas incrivelmente lúcido. Ele entende que sua dor não vem de fora, mas de dentro. E que sua autoparalisação não é incapacidade, mas uma forma de vingança contra o mundo. Ele é o retrato de milhões hoje. Pessoas frustradas que atacam não porque têm força, mas porque já não têm esperança. E aqui mora uma das consequências mais invisíveis: a crueldade passiva. É o sadismo silencioso de desejar a queda alheia. É o prazer mórbido de ver alguém que você inveja fracassar. É a sabedoria amarga usada para humilhar e não para curar. É a sabotagem camuflada de cuidado. É a manipulação travestida de amor. Você já fez isso? Já desejou secretamente que algo desse errado na vida de alguém próximo? Já sentiu superior
ao ver o outro falhar? Já sabotou alguém ou a si mesmo porque no fundo não se sentia digno da felicidade? A maioria nunca admitirá, mas é exatamente por isso que essas formas de mal prosperam. Porque vivem na sombra, porque parecem banais, porque são confundidas com humanidade. Mas Dostoiévski não se enganava. O mal mais brutal é aquele que ninguém ousa confessar, nem a si mesmo. E não pense que isso para no indivíduo. As consequências se acumulam como veneno em doses invisíveis. Formam sociedades inteiras baseadas em aparência, status, controle. Criam ambientes onde o sofrimento é patologizado, o silêncio é glorificado e a superficialidade é a nova virtude. Pense na cultura de produtividade. Você vale o quanto produz. Na cultura da imagem, você é o que os outros veem. Na cultura da positividade tóxica, você deve sorrir mesmo quebrado por dentro. Cada uma dessas formas modernas de existir alimenta um colapso psicológico coletivo, porque empurra a dor para o inconsciente e com ela toda a complexidade da alma humana. Nesse ponto, Viktor Frankl entra em um alerta devastador. Quando uma pessoa não encontra sentido, ela se distrai com prazer. Mas o prazer sem sentido é só um anestésico. É como qualquer droga, exige doses cada vez maiores. Likes, fama, riqueza, validação, pornografia, dopamina, tudo para não encarar o que realmente importa, o vazio existencial. Dostoiévski entendia que o mal floresce quando o vazio se torna insuportável e que o ser humano, diante do abismo do sem-sentido, prefere fazer o mal a não fazer nada. Essa é a consequência mais sombria. O mal como forma de existir. Não para destruir o mundo, mas para sentir algo, qualquer coisa. Porque o maior medo do homem moderno não é o inferno, é a apatia, é a insignificância, é a sensação de que viver ou morrer dá na mesma. E assim a maldade deixa de ser um ato e se torna um modo de estar no mundo. Mas se o mal se esconde até mesmo em nossas virtudes, se alimenta da repressão, do moralismo e do niilismo, como escapar? Como se liberta alguém de um inimigo que ele se recusa a enxergar? A resposta não está em tentar ser melhor, nem em eliminar a raiva, o ego, o desejo. Está em algo muito mais radical. Algo que exige coragem para olhar nos olhos da própria escuridão e transformá-la em luz. Chegou a hora da rebelião. Você passou a vida inteira tentando ser bom, ser aceito, ser funcional, mas e se te dissessem que isso foi parte do problema? Que quanto mais você reprimiu o que é, mais fortaleceu as estruturas internas que te mantêm prisioneiro. Essa é a primeira faísca da rebelião, o reconhecimento do que o que te oprime é você mesmo. Imagine agora que você esteja diante de um espelho. Mas não um espelho comum, um espelho da alma. Um que reflete não o rosto que você mostra ao mundo, mas o rosto que você esconde de si mesmo. Você vê ali a sua raiva, a sua inveja, sua vaidade, sua fraqueza, sua maldade, e pela primeira vez não desvia o olhar. Esse é o nascimento da liberdade segundo Dostoiévski. Não é a liberdade de fazer o que quiser. É a liberdade de ver quem você realmente é sem fugir. Yang chamaria isso de integrar a sombra. Não significa se entregar a ela, significa reconhecer que ela existe e que só pode ser domada pela consciência. Aquilo que negamos em nós nos controla, aquilo que aceitamos nos transforma. Essa é a essência da rebelião. Tornar-se inteiro, porque um ser humano dividido entre a persona social e o monstro interno nunca será livre, viverá em conflito perpétuo. A rebelião exige uma escolha mais profunda, parar de fugir de si mesmo. Mas como se faz isso? Primeiro, desconfie da sua bondade. Questione suas intenções, questione seus atos altruístas, questione até seus sentimentos mais nobres. Não porque eles sejam falsos, mas porque muitas vezes são muros que você construiu para não encarar a verdade. Nietzsche foi radical ao dizer que toda moralidade é, em parte, expressão de vontade de poder. Aquilo que você chama de compaixão pode ser, no fundo, uma forma de controle. Aquilo que você chama de perdão pode ser covardia. Aquilo que você chama de amor pode ser dependência emocional. Segundo, faça as pazes com o seu lado obscuro. Não reprima seu orgulho, compreenda-o. Não negue sua raiva, escute o que ela quer te dizer. Não se envergonhe do seu ego, investigue como ele te protegeu.
A sombra não é o inimigo é a ignorância sobre ela. Dostoiévski compreendeu isso como ninguém. Raskolnikov, em O Crime e Castigo, mata não por crueldade pura, mas por uma ilusão de superioridade moral. E é somente quando ele reconhece o vazio de sua ideologia e se entrega ao sofrimento que renasce como um homem. Sofrimento. Essa palavra, evitada pela sociedade moderna, é central para a transformação. A rebelião não é confortável. Ela dói, ela arranca máscaras, ela destrói certezas. Mas, sem atravessar a dor, você continuará terceirizando sua existência, culpando o sistema, seus pais, o governo, a religião, a genética, sem perceber que às vezes a cela está trancada por dentro. Terceiro, redefina o que é poder. Você foi ensinado a buscar poder externo. Status, seguidores, dinheiro, influência, mas o verdadeiro poder, o mais temido e mais raro, é o poder sobre si mesmo. Poder para dizer não quando todos dizem sim. Poder para ficar em silêncio quando a multidão grita. Poder para sustentar a verdade, mesmo que ela te isole. Poder para aceitar a culpa, sentir o arrependimento e ainda assim continuar. Essa força interna é o oposto da moralidade automática. É a ética viva, construída na tensão entre o que se é e o que se pode ser. E aqui surge a figura do rebelde existencial. O homem ou mulher que não segue regras por medo, nem quebra regras por rebeldia cega, mas que escolhe seu caminho com plena consciência da responsabilidade que isso exige. Jean-Paul Sartre chamou isso de condenados à liberdade. Liberdade para ele não era um privilégio, era um fardo, porque ser livre é não ter mais desculpas, não poder culpar Deus, nem um destino, nem a sociedade. Ser livre é ser o autor da própria ruína ou redenção. É exatamente por isso que a maioria prefere continuar prisioneira, porque ser livre é insuportável sem coragem. Mas se você chegou até aqui, algo em você já começou a despertar. Você não quer mais viver anestesiado. Você não aceita mais as máscaras da moral superficial. Você não se satisfaz com respostas fáceis. Você não tem medo da sombra. Você quer ver. Esse é o ponto sem retorno. A partir daqui não há mais como voltar a ser o mesmo. Porque quando você se permite conhecer seu lado sombrio, você não se torna pior. Você se torna real. E é exatamente isso que o mundo mais precisa. Não de mais heróis, nem de mais mártires, mas de seres humanos verdadeiros, inteiros, conscientes, capazes de reconhecer tanto a luz quanto as trevas dentro de si. Essa é a verdadeira rebelião. Não contra a sociedade, não contra os outros, mas contra a mentira que você contou para si mesmo durante toda a vida. E quando essa mentira cai, surge algo que você talvez nunca tenha sentido antes: paz. Não paz da ausência de conflito, mas a paz de finalmente estar inteiro. Essa é a preparação para a revelação final, porque só depois da queda das ilusões, da travessia pelo sofrimento e do encontro com a própria sombra é que você estará pronto para ver a verdade mais poderosa de todas. Você passou por um labirinto, caminhou entre máscaras, atravessou o abismo da sombra, rasgou as roupas falsas da moralidade. Viu sua raiva, viu seu ego, viu a escuridão que habita em cada um de nós. Mas agora, parado diante do centro desse labirinto, você se depara com algo que não esperava encontrar. Não é o caos, não é o mal puro, é você inteiro. E pela primeira vez você não sente medo. Essa é a verdade mais poderosa e mais esquecida que Dostoiévski nos revela. A maldade humana não é um defeito, é uma parte da liberdade. É isso que ninguém quer admitir, que a possibilidade do mal é o preço da grandeza. Você não pode ser verdadeiramente livre se não for capaz de escolher a destruição e ainda assim escolher a criação. Você não pode ser verdadeiramente bom se não for capaz de fazer o mal e decidir conscientemente não fazê-lo. Essa é a verdadeira ética. Não a obediência, mas a escolha consciente. É por isso que os personagens de Dostoiévski são tão humanos. Eles não são heróis, eles não são vilões, eles são almas em guerra. Eles caem, eles se arrependem, eles enlouquecem, eles amam com desespero. E eles não estão tentando parecer bom, estão tentando ser reais. E é isso que torna a sua obra tão insuportavelmente honesta.
Ele não quer te agradar, ele quer te confrontar com a tua própria liberdade, com o peso de ser humano. Você já reparou o quanto mais você tenta ser uma boa pessoa, mais você se sente vazio, como se algo tivesse faltando, mesmo que tudo pareça certo? É porque você não nasceu para ser domesticado, você nasceu para ser transformado, mas não por gurus espirituais, nem por regras externas, transformado pela revelação brutal da verdade interna. Nietzsche escreveu: torne-se quem você é. Mas o que ele quis dizer nunca foi sobre autenticidade vazia ou seja você mesmo de autoajuda barata. Ele quis dizer: enfrente quem você é, domine quem você é, eleve quem você é. A força da sua própria consciência. Essa é a verdade que os psicólogos modernos têm medo de dizer, que você não é apenas vítima, que você não é apenas resultado do trauma da sociedade ou da genética, que você também é agente, criador, responsável. Isso assusta porque tira de você o conforto da culpa alheia. Gabor Maté, um dos poucos psicólogos contemporâneos a se aproximar dessa visão, nos lembra: o trauma não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você como resultado disso. Ou seja, você tem responsabilidade pela sua dor, pela sua cura, pela sua sombra. E Dostoiévski vai além. Ele nos mostra que, mesmo no fundo do poço, mesmo diante do assassinato, da loucura, da miséria, ainda há uma centelha de redenção. Mas não uma redenção mansa, não uma redenção superficial, uma redenção que nasce do sofrimento aceito, do arrependimento verdadeiro, da humildade radical. Não existe transformação sem dor, não existe autoconhecimento sem desespero, não existe luz sem mergulhar na escuridão. E quanto mais você tenta evitar a dor, mais você se distancia de si mesmo. Por isso o mundo moderno está tão perdido, porque ele criou uma religião da distração. Anestesia tudo: ansiedade, tristeza, solidão, dúvida. Mas Dostoiévski nos grita, das páginas suadas de seus romances: sinta tudo, vá até o fundo, não fuja, porque só quem sente profundamente pode viver verdadeiramente. A verdade final não é confortável, ela não é bonita, mas ela liberta. Ela te liberta do peso de parecer bom, te liberta da ilusão de que você precisa agradar, te liberta do medo de pensar, sentir, duvidar, cair, levantar. A verdade final é simples e insuportável. Você é capaz de tudo. E tudo depende de você. Você carrega dentro de si o assassino e o salvador, o herói e o covarde, o manipulador e o curador. E cada escolha você está moldando sua alma para um lado ou para o outro. Não existe neutralidade. Ou você se conhece ou será controlado por tudo o que você não conhece em si mesmo. Ou você confronta a sua sombra ou será devorado por ela. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você reconhece a maldade dentro de si, mais humano você se torna. Quanto mais consciente do seu potencial destrutivo, mais capaz de amar com verdade. Quanto mais profundo o abismo que você encara, mais sólido se torna o solo onde pisa. Essa é a estrada estreita. Poucos querem trilhá-la, porque ela exige coragem. Coragem para sofrer, para perder, para encarar, para reconstruir. Mas os que trilham descobrem um tipo de liberdade que o mundo jamais poderá oferecer. Uma liberdade que não depende de política, nem de religião, nem de aceitação. Uma liberdade que nasce de dentro e transforma o caos em consciência. Essa foi a dádiva e a maldição de Dostoiévski. Ele viu um inferno dentro da alma humana e ainda assim escolheu amar. Não com um amor superficial, mas com compaixão radical, com o perdão possível apenas após a verdade total. E agora, ao final dessa jornada, a pergunta volta para você. Você tem coragem de se ver? Tem coragem de deixar morrer o falso eu que você construiu? Tem coragem de atravessar o abismo e renascer? A maioria não terá. Mas se você tiver, mesmo que apenas o desejo, mesmo que apenas a centelha, então você já começou. Porque Dostoiévski não queria seguidores, ele queria espelhos. Espelhos que mostrassem a verdade nua da alma. Espelhos que um dia poderiam se tornar janelas para uma vida verdadeiramente livre. E agora você está diante de um deles. A única pergunta que resta é: você vai olhar?